dia que a gente quase foi expulsa do brinquedo Ratatouille do parque de diversão. O brinquedo do Ratatouille em um parque de diversão. A gente foi pro brinquedo, né, que eu estava com agendamento, pra ir na fila que vai mais rápido. E tem 1 hora pra passar, pronto. Aí estávamos da... Só que tem 1 hora da fila que ele junta tanto a fila normal como a fila dos agendamentos, que é a hora que a gente já vai entrar no brinquedo. Isso. E aí sempre tem uma pessoa, um funcionário, organizando quem vai entrar com quem, a quantidade e tudo mais. Quando a gente chegou no momento que vai unir as filas, a funcionária que tava lá, ela simplesmente fez assim. Ela meteu a mão na minha cara assim e não falou nada. E eu fiquei assim olhando pra ela, eu falei, a gente deve esperar? Should we wait? Aí ela... Ah, sim, não falou nada. Não falou nem tipo, espera por favor, can you wait please, ou wait. Nada, falou nada. E aí a gente ficou conversando lá. A gente ficamos conversando e fofocando, né? Como qualquer família brasileira. A gente tava, tipo assim, fofocando sobre outras pessoas. Pessoas do Brasil, pessoas da nossa vida, não sei o quê. E aí eu virei pros meus pais e falei, gente, cuidado, tem muito brasileiro aqui. E outra, não precisa ser brasileiro às vezes pra entender uma coisa ou outra. Porque tem palavras que são muito parecidas. Por exemplo... Hijo de puta é muito parecido com filha da puta, que é muito parecido com filha de putana, que é muito parecido... Quem entende sabe que é son of a bitch. Então, sabe, as pessoas vão entendendo. Então a gente tem que tomar cuidado. Vocês estão falando mal da galera do Brasil? Não, a gente não tava falando mal de ninguém. Não, eu falava de forma mais discreta. Tava falando porque eu tenho medo das pessoas gravarem e eles esquecem. O que tem que falar mal dos outros? Eu não sou obrigada a gostar de todo mundo. Só que aí 1 hora começou a demorar muito pra ela liberar a nossa fila, que supostamente era pra ser rápida. E não tava sendo rápida, a gente começou a estranhar. Aí eu falei, vem cá, tá demorando muito. E eu assim, eu sou uma pessoa que eu juro por Deus, gente, eu pago pra não entrar numa confusão, mas não me botem, não. Até porque é um mutante aqui, né? Se ela entrar numa confusão, ela mata um. Aí eu virei pra ela no meu inglês perfeito, eu digo, hello. Perfeito? Ela falou brincando, Claro, irônica, né? ou irônica, né? Is that correct? Porque assim, passaram já 200 pessoas, eu já fiquei, né, assim, meio irritada. Minha mãe perguntou, isso tá certo, passar tanta gente assim? Porque essa não era pra ser rápida? Sim, Aí exato. ela fez assim, eles estão 1 hora na outra fila. E aí minha mãe falou, Mas olha, não sou eu que faço as infelizmente eu não regras. faço as regras. Aqui. Se tem essa fila, a gente não faz a regra. Infelizmente, o parque ele funciona de uma forma, entendeu? Eu não tenho culpa, tipo assim, eu sinto muito pelas pessoas que estão do outro lado esperando há 1 hora. Mas também é uma sacanagem, porque ela agendou, foi atrás de guia, foi atrás de tudo. Regras Isso, não né? são feitas por nós. Aí minha mãe virou e falou pra ela, I don't make the rules. Exato. Tipo, eu não faço as regras. Aí ela virou e fez... E ela continuou simplesmente passando me desse ignorou. jeito, e a gente ficou tipo assim, gente, cadê a experiência mágica? Cadê as pessoas fofas tratando a gente feito princesa, não sei o quê? Porque até então eu não tinha entendido, porque eu não tinha feito nada. Aí ela começou a encarar a Belê, né, que é uma criança de 13 anos de idade. Exatamente. E ela ficava assim, ó. Caramba, tipo assim, debochando, né? A Belê virou e falou, tipo, pro meu pai, principalmente, mas pra gente, fez assim, o que essa mulher tá me encarando desse jeito? Aí já começou a ficar, né, emputecido, gente, porque, pô, mexer com a filha de alguém é loucura. Eu cheguei nela e disse, I will complain. Ou seja, traduzindo, eu vou reclamar sobre você, né? Eu vou reclamar de você pros superiores. Gente, ela era muito debochada, vocês não estão entendendo. Tipo assim, ela olhava pra gente e ficava assim, ó. Não, e tipo, encarando a gente igual a... E a gente assim, ó. Ela tava com muita raiva da gente. Né? Não, e aí ela simplesmente, sabe o que ela fez? Eu engravidei com 12 anos do meu professor. E quando ele descobriu minha gravidez, ele simplesmente me raptou e me levou pra longe da minha cidade. Eu tinha 12 anos e morava na zona rural. Ali onde eu morava, as crianças da minha idade já trabalhavam na roça. E era muito difícil uma criança se interessar por estudo. E eu sempre de pequena quis ir pra escola. Só que a escola ficava na cidade, muito longe da minha casa. Então eu sempre pegava carona com a carroça do leiteiro. O leiteiro saía bem cedinho da roça pra entregar leite na cidade. E eu aproveitava e sempre ia de carona com ele. E eu tinha um professor que ele era muito assim, sabe, carinhoso, generoso. Era um amor de pessoa. Tratava todo mundo bem. Só que comigo ele agia de uma forma diferente. Ele sempre falava comigo me tocando, sabe? Sempre me tratava melhor do que as outras meninas. Aquele ano era o último ano meu na escola. Porque sempre que as meninas completavam 12 anos, elas já sabiam ler e escrever. E pros nossos pais a escola não servia de mais nada. Faltava exatamente 3 meses pra eu sair da escola. Os meus pais já conversaram com o professor e falou que eu não ia mais pra escola. A reação do meu professor foi muito estranha. Ele ficou muito apavorado e preocupado de uma maneira assim muito esquisita. E naquela época, 40 anos atrás, os casamentos já eram arranjados. Então meus pais já tinham me prometido pra um fazendeiro que morava próximo da minha casa. E como eu já tinha 12 anos, já tava na hora de eu parar de estudar para aprender os afazeres de casa para ser uma boa esposa. O professor questionou minha saída da escola e meus pais explicaram para ele que eu ia sair porque eu iria me casar. A reação do professor foi uma das piores. Ele ficou muito bravo e irritado. Passou alguns dias para ajudar. A ponte perto de casa, que ligava a roça e a cidade, caiu.
e o leiteiro teria que fazer uma volta maior para entregar o leite na cidade e assim eu não ia conseguir chegar na escola no horário certo. Então meu professor, muito interessado por mim, decidiu me buscar na roça e me trazer todos os dias depois da aula, para que eu não parasse de ir pra escola. Meus pais falaram ok, nem ligaram muito pra situação, falaram, se você quer buscar, então busca. E ele começou a me buscar todos os dias e me trazer. Nos primeiros dias foi tudo normal. Com o tempo, ele começou a ficar muito estranho. Ele sempre falava me tocando, tocava minhas pernas. E toda vez que ele me deixava em casa, ele me dava um beijo no rosto. Ele me dava uns chocolates, me dava uns presentes, sabe? Um comportamento meio estranho que não era muito de professor pra aluna. Só que naquela época eu não percebia, eu só tinha 12 anos, eu era super inocente. Eu era realmente uma criança, sabe? Eu não entendia de nada. Até o dia que ele me convidou pra ir na casa dele depois da escola pra poder almoçar com ele. E eu aceitei. E ele me pediu pra eu não contar pra ninguém, porque já que ele era um professor, se alguém soubesse que ele tava levando uma aluna pra casa dele pra almoçar, ele poderia perder o emprego. E eu prometi que eu não ia contar pra ninguém e realmente não contei. Cara, eu era inocente, só tinha 12 anos, eu não entendia nada do que tava acontecendo. Todos os dias eu ia pra casa dele depois da escola almoçar. Até que chegou um dia que ele começou a me beijar e tirou a minha roupa. Eu achei aquilo super estranho, até que aconteceu o ato. E ele novamente me pediu pra eu ficar quieta e não contar pra ninguém. Depois disso, durante um mês, todos os dias eu ia pra casa dele e acontecia sempre a mesma coisa. Eu cheguei a contar pra minha mãe de uma forma diferente, mas ela nem se importou. Ela falou que eu tava inventando, que eu tava ficando louca, que não era pra mim brincar com coisa séria. E nem ligou, tipo, cagou pra mim. Passou alguns dias, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu estômago. E fiquei uma semana sem ir pra escola. Meus pais ficaram me dando chá e nem se preocuparam direito com a minha dor. Até que o professor apareceu na roça pra me levar pro médico. Vou contar pra vocês o dia que eu tomei a maior surra da minha vida, que eu fiquei com as costas sangrando depois de tomar tanta correada nas costas, simplesmente porque eu tava conversando com um traficante. Nessa história aí, eu nem julgo a minha mãe, juro pra vocês. Mas eu apanhei tanto, mas tanto, vocês não têm noção. E dessa vez, meu pai não tava lá pra segurar minha mãe. Eu tinha umas amizades quando eu era pequena, e as amizades eram muito mais pra frente do que eu. Ou não. Tô zoando, era assim. Elas eram muito mais pra frente do que eu, e minha mãe tinha noção disso, meu pai também tinha total noção disso. Mas meu pai tentava, tipo, me tirar dessas amizades, e minha mãe não deixava. Até que meu pai faleceu, e aí eu continuei com essas mesmas amizades e tudo. Mas aí a situação foi piorando. Uma dessas amigas minhas, ela conheceu um cara pela internet, só que eu não sabia que ela tinha conhecido esse cara pela internet. Ela falou, olha, ele é meu primo. Me passou o número dele e tal, e falou assim, conversa com ele, nossa, ele é muito legal, isso e aquilo. Eu acreditei, toda songamonga retardada. Aí ela me passou o número dele, a gente começou a conversar. Nisso aí o menino começou a me pedir umas fotos meio estranhas e tal, umas coisas meio esquisitas, mas eu não contei nada pra minha mãe. Só que aí minha mãe foi e percebeu que eu tava ficando muito tempo no celular. Eu ia pra igreja, eu tava no telefone. Eu voltava da igreja, eu ainda tava no telefone. Eu chegava em casa, eu tava no telefone. Minha mãe falou, que diabo que essa menina só fica nesse telefone, alguma coisa tem. E aí, ela fez o quê? Descobriu a minha senha, pegou meu celular, abriu o meu telefone. Quando ela foi ver, um menino lá pedindo. Ela falou, que isso? Ela já tava com a correia na mão, né? Falei, sangue de Jesus tem poder. Vou apanhar. E apanhei mesmo. Aí ela falou, que é isso? Começou a gritar e tal, e me batendo. Eu vou tirar seu telefone, que não sei o que. Tirou meu telefone. E nisso eu já tinha apanhado. Mas não acaba por aí. Ela foi e falou com o menino começou a me mandar mensagem enlouquecidamente, porque eu não tava conversando com ele, ele tava sentindo abstinência de mim, né? Desde pequena, inesquecível. Minha mãe mandou mensagem pra ele e falou com ele, olha, ela está... Aí, minha mãe pegou e mandou mensagem pra ele, falou com ele, olha, ela está sem celular justamente por sua culpa, eu não quero que você tenha contato com a minha filha, você é maior de idade, a minha filha é menor de idade, e vocês não podem ter contato, eu já tô acionando a polícia, enfim. Minha mãe foi lá e fez todo o terror no menino. Só que ela não contava que o menino era traficante. Merda. Nisso que minha mãe mandou e falou isso pro menino, o menino surtou. Aí ele já começou a ameaçar minha mãe. Falou, devolve o telefone dela, eu sei onde que ela mora. Ela me passou o endereço. A songamonga aqui tinha dado o endereço pro menino. Ela me passou o endereço, eu vou ir e não sei o que e tal. Eu não vou deixar passar, deixa barato, que não sei o que. Aí minha mãe, beleza. Minha mãe fez o quê? Ligou pra polícia, óbvio. Contou pra polícia o que tinha acontecido, mandou o número do menino lá pra polícia e, tipo, mostrou as conversas e tudo mais. Pra poder indiciar o menino, né? Porque, gente, o menino, eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos. O menino tinha o quê? 20. Aí minha mãe foi e me mostrou as conversas. Na hora que ela me mostrou as conversas, ela falou, ó, eu vou te mostrar algumas coisas
já que você tá sem telefone, você não tá por dentro. Eu vou te mostrar. E à medida que você for lendo e eu for lendo junto com você, vai ser uma correada que você vai tomar. Só que minha mãe, ela não me batia, tipo, tranquilamente, sabe? Ela me batia só nas costas, gente. Era crítico a situação. Minha avó fala isso comigo até hoje. Que ela sempre me batia na coluna. Ela nunca batia, tipo, tranquilo, assim, na bunda. Aí, a cada mensagem que minha mãe ia lendo, era uma correada na coluna. E eu aqui, assim, toda morrendo já. Sofrendo pra caramba. Ela, não, você vai apanhar. Porque isso, que aquilo, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa. E na minha cabeça eu só pensava, nossa, que arrependimento. Não quero telefone nunca mais na minha vida. Acabou que o quê? O cara lá da delegacia falou, olha, é melhor a gente nem fazer nada. Espera pra ver se ele vai esquecer essa situação. Porque se a gente for atrás dele e ele é... a gente vai acabar que tendo que deixar barato, porque ele não vai deixar barato. E aí vai dar merda pros dois lados. Porque ele já sabe onde que vocês moram. Então, uma hora ele vai esquecer e vai fazer outra menina de vítima. E foi, de fato, o que aconteceu. Ele continuou conversando com a minha amiga e me largou pra lá. Graças a Deus ele me esqueceu. Meus pais me achavam muito feia. Desde que eu nasci, eles deixaram bem claro que eles não me queriam. Já a minha irmã mais velha, eles a amavam. Meu pai disse que deveriam ter me jogado num orfanato. Mas minha mãe disse que eu poderia ser útil em casa. Eles nunca comemoravam meus aniversários, apenas o da minha irmã. Eu quis saber o porquê. E minha mãe disse, você sabe, você não foi planejada. A gente não te queria. Olha pra essa família, é linda, mas você parece empregada. A partir de amanhã você começa a fazer várias tarefas de casa. Já que tem idade pra pedir uma festa de aniversário, tem idade pra trabalhar. Foi o que ela me disse. No dia seguinte, enquanto eu estava cochilando, minha irmã invadiu meu quarto. Eu levei um susto, ela era muito má comigo. Tacou um vestido na minha cara e disse, toma, não quero mais. Pode ficar pra você. Ela gostava de me humilhar. Inclusive na escola, na frente de todos. Eu personalizei o vestido que ela me deu. E na escola todos amaram, mas ela ficou muito brava. Depois de alguns dias eu vi ela pegando uma caixa no guarda-roupas da minha mãe. Ela podia pegar o que ela quisesse, né? Afinal ela era a filha preferida. Mas mais alguns dias se passaram e minha mãe e meu pai entraram no meu quarto furiosos, me acusando de ter roubado as joias da minha mãe. Minha irmã estava logo atrás e eu falei que ela que havia pegado a caixa. E ela me deu um sorriso maléfico. Minha mãe encontrou as joias no meu quarto. Fiquei de castigo por 2 semanas, sem dinheiro, sem telefone. E tinha que limpar a casa de cima a baixo. Sem contar que meu pai não parava de gritar comigo nesse momento. Eu briguei com todos eles e disse que os odiava. Eles ficaram chocados porque eu nunca tinha feito isso antes. Saí de casa e comecei a chutar o carro do meu pai. Isso foi muito bom. Algumas semanas depois eu tava procurando meu dever de matemática. Perguntei pra minha irmã se ela tinha visto e é claro que ela mentiu. Eu esperei que ela saísse, entrei no quarto dela e encontrei o dever. Também aproveitei pra pegar seu celular pra ouvir música. Eu adorava cantar. Eu comecei a almoçar na biblioteca da escola, porque a minha irmã sempre zombava de mim em público. Eu estava lá almoçando e cantando as músicas que eu ouvia no celular, até que alguém elogiou minha voz. Tome muito cuidado ao deixar seus filhos com madrasta. Minha filha ficou 8 dias na UTI por culpa da madrasta dela. Não estou generalizando, sei que existem muitas pessoas boas nesse mundo, porém não tive uma experiência legal com madrastas. Depois que minha filha ficou 2 dias no hospital internada com febre alta e começo de pneumonia, decidi que ela não iria mais pra casa do pai dela nos finais de semana, que ela passaria um tempo comigo até se recuperar 100%. O tempo que ela ficou sem ir na casa do pai, ela não teve nada, febre, dor, zero. Então ela se recuperou bem e o pai pediu pra que eu deixasse ela voltar a frequentar a casa dele. A primeira semana que ela voltou da casa do pai, as febres voltaram. E junto com as febres, minha filha tava com uma crise de pânico, com medo de escuro, então o pediatra da minha filha falou pra que passássemos ela com o psicólogo. Na hora, a madrasta falou que era bobeira, que esse medo de escuro era coisa de criança, que era coisa da idade dela, que logo ia passar, e conseguiu me convencer e convencer o pai e a família toda de não levar a menina no psicólogo. Ela cegou a gente totalmente. Ela realmente parecia ser uma boa pessoa, sempre a fim de ajudar, todo mundo falava que ela tratava minha filha bem, parecia uma pessoa de luz. Até que no dia seguinte do pediatra, minha filha teve uma febre alta e convulsionou, levamos pro hospital e ela estava com pneumonia. Foi aí que o médico deu a notícia que ela teria que subir pra UTI. Minha filha teve que subir pra UTI porque o estado dela tava gravíssimo, e foram os 8 os piores dias da minha vida. Ela ficou 8 dias internada, no 9º dia ela saiu da UTI e foi pra enfermaria, e a pediatra me informou que minha filha precisava de uma psicóloga urgente e que ela estava com uma crise de pânico muito grande pra idade dela. E, gente, quando a pediatra e a psicóloga me chamaram pra conversar, eu me senti a pior pessoa do mundo. Isso foi exatamente o que a minha filha contou pra psicóloga. Que quando o pai ia trabalhar e ela ficava com a madrasta colocava ela num quartinho escuro, sem roupas, e jogava baldes e baldes de água com gelo nela. E ela ficava ali naquele quarto escuro, molhada, por um bom tempo, e quando tava perto do pai dela chegar do trabalho, a madrasta dava banho e arrumava como se nada tivesse acontecido. E foi assim, quase 1 ano minha filha vivendo esse episódio. E a madrasta ainda falava pra ela que se ela contasse pro papai ou pra mamãe, que ela faria a mesma coisa com o papai e com a mamãe. Quando eu escutei aquilo da psicóloga, meu mundo caiu. Juro, eu senti a pior mãe do mundo. Fiquei sem reação, era um misto de raiva. Eu me senti a pior mãe do mundo por não ter ajudado minha filha, por ter me cegado por tanto tempo. A minha única vontade era de acabar com a vida daquela mulher. Porque minha filha contando que ela prendia ela num lugar escuro, sem roupa, e jogava baldes de água gelada nela. Como que um ser humano tem capacidade de fazer isso? E o pior é que pra todos ela se mascarava. Ela sempre tratava minha filha super bem perto de outras pessoas. Minha filha falava que sempre que o papai não estava lá, a madrasta agia dessa forma. E nos depoimentos da minha filha, ela deixava claro o tempo todo que o pai nunca soube, que o pai nunca participou. Que a madrasta agia sempre quando o pai não estava.
tava. Fomos pra delegacia, todos foram ouvidos. Inclusive, o meu ex quase fez uma loucura com a madrasta. E ela respondeu pelo ato que ela cometeu. Ela ficou detida por 3 anos, o que eu acho pouco por tudo que minha filha viveu. O pai também foi detido por um tempo e respondeu por ter sido irresponsável, não ter enxergado isso dentro da própria casa dele, por tudo que aconteceu com a minha filha. Minha filha me contando tudo que aconteceu, eu me senti vulnerável. De saber que eu não conseguia enxergar isso. E vemos todos os dias isso acontecer na televisão, na nossa cara. E minha filha não conseguiu me contar e eu não consegui ler os sinais que minha filha estava dando. Gente, isso foi 10 vezes pior do que eu contei. Não imagina nem do resto das coisas que essa mulher fez com minha filha. Na época, deu o maior bafafá na minha cidade. Hoje minha filha tem 8 anos. Graças a Deus ela melhorou muito, mas ainda tratamos a saúde mental dela. Eu também faço tratamentos, que foi a pior fase da minha vida. Quando eu e minha irmã, a gente era pequena, né? A gente tinha mais ou menos uns 11 a 12 anos de idade. A gente tava indo pra escola sozinha, eu e ela. 2 pinguinhos de gente, menino, só as canelinhas secas subindo a ladeira. Nesse mesmo horário que a gente tava indo pra escola, tinha uma galera voltando da escola também. Só que essa galera, tipo, era a galera da pesada, tá ligado? E elas não gostavam da gente pelo fato da gente estudar em colégio particular, basicamente. A gente tava subindo a ladeira simplesmente. Elas estavam descendo. E a gente tinha medo delas porque elas tinham fama de bater em menina aleatória no meio da rua. E aí eu sentia, velho, que algum dia eu e minha irmã a gente ia sobrar. E foi o que aconteceu. Tava eu e minha irmã subindo aquela ladeira, menino, parecendo que tava indo pro caminho do céu. Literalmente a gente tava no vale da sombra da morte. Aí a pouco, menino, a gente só ouviu do lado de longe, olha. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Essas coisas aí, ó, as magrinhas, velho. Eu olhei pra Mona Lisa e falei, Mona Lisa. A Mona Lisa olhou assim pra mim com a boca de ouro. Eu digo, segura, pois nós vamos morrer. A Mona Lisa, não. Rapaz, velho, foi só a gente piscar assim, ó, puf. Quando eu abro o olho, do nada, a menina lascou a vassoura e a Mona Lisa, brá. Do nada, minha gente, vocês não têm noção da bagaceira que foi. A menina simplesmente largou o cacete em cima de Mona Lisa, brá. Na hora, eu fiquei tão espantada que eu só consegui falar, ô, chuchu. Ai, o diálogo do nordestino é ótimo. Eu só falei, ô, chuchu, sai daí, Mona Lisa. Rapaz, que essa Mona Lisa já é branca, né? Mona Lisa ficou transparente, vai, parecendo que ela morreu na hora. A pressão dessa menina foi pra casa da merda. E a Mona Lisa, oxe, por que tu fez isso? Rapaz, velho, a menina, tome vassoura, a gente começou a correr. Isso a gente voltou pra casa, né? Eu corri, menino, eu corri tanto, menino, que larguei a Mona Lisa lá atrás, cheguei em casa primeiro. O pai abriu a porta e me viu com um olho desse tamanho. Perguntou o que tinha acontecido, né? Eu falei, eu sei não, velho, cacetaram a Mona Lisa todinha ali, ó. Aí, o quê? Rapaz, não tô acreditando, não. Aí a gente explicou a situação toda que aconteceu, né? Resultado, minha mãe, indignada com o que aconteceu, pegou eu e Mona Lisa na mão, perguntou de qual escola a menina era e simplesmente levou a gente na escola no dia seguinte. Segurou a Mona Lisa pela mão, saiu de porta em porta, de sala em sala, perguntando cadê a menina. Quando chegou na penúltima sala, a Mona Lisa fez assim, ó, mãe, foi aquela ali. A menina lá do fundo, ai! E eu que fui levar minha irmã pra tirar foto com o Papai Noel do shopping e acabei ficando com ele. E essa é a história de quando eu beijei o Papai Noel do shopping. Pra vocês entenderem todo o contexto e como essa loucura acabou acontecendo, eu sou 10 anos mais velha que a minha irmã. Então, quando tudo isso aconteceu, eu tinha 19 anos e ela tinha 9. Ela queria muito ir ver o Papai Noel pra levar uma cartinha, tirar foto, conversar com ele e enfim. A gente acabou indo no shopping mais perto de casa e tava tudo super normal, eu tava super irritada por ter que levar ela. Até que, quando era a nossa vez de conversar com o Papai Noel, eu comecei a perceber que o olho dele era muito bonito. Mas assim, algo que eu nunca tinha visto antes, era muito azul mesmo. E no mesmo instante eu coloquei na minha cabeça que eu tava ficando louca, porque ele era um idoso, juro. A minha irmã ficou muito tempo conversando com o Papai Noel, porque ela tinha muitas coisas pra pedir, juro. Ela pediu muitos presentes pra ele, coitado. E aí, a hora que a gente virou pra ir embora, o Papai Noel me chamou e perguntou se eu não queria tirar uma foto com ele. Assim que eu fui do lado dele pra tirar uma foto, ele acabou tirando a barba falsa pra tirar a foto comigo. E aí eu percebi que ele deveria ter, no máximo, uns 26 anos. E que ele era muito, mas muito gato. Eu não fui nada boba, como eu tinha tirado foto com o meu celular, eu perguntei qual era o Instagram dele pra eu marcar ele. E assim a gente começou a conversar e no mesmo dia a gente saiu juntos. Então acabou que ele era realmente muito gato e que ele não era um idoso. E ele comprou todos os presentes pra minha irmã que ela pediu pra ele. E até hoje ela ama o Papai Noel por conta disso. Mãe, ela sempre foi o tipo de pessoa que desde pequena eu escutava que se eu fosse lésbica ia dar problema. E aí, o que eu pensava? E se eu for? Eu juro, gente, eu deitava assim na cama pra dormir. Isso assim, 5 anos, 8 anos. E eu falava assim, mano, e se eu for? Sempre que eu via filme, ou que eu via alguma coisa que, e tipo assim, que me despertasse alguma coisa, eu falava assim, mano, ferrou.
porque eu acho que eu gosto muito. E aí eu ficava assim, desesperada. E aí eu comecei a negar e ficar desesperada. Por quê? Porque teve uma situação com a minha irmã em casa. E eu descobri o que que era minha mãe. Aí comecei a sair, comecei a ir pra festa. Mas eu nunca fui, tipo, uma pessoa influenciável. Eu queria fazer o que eu queria fazer e ponto. Ninguém falava assim, você vai fazer? Eu falava, não vou fazer. Aí teve um dia... Sejam assim crianças. que eu estava em uma festa e chegou uma pessoa em mim, uma mulher. E eu fiquei, tipo assim... Eu fui, beijei essa mulher e falei, meu Deus. E aí, minha filha, a partir disso, foi pra baixo. E aí eu comecei, escondido da minha mãe, coisa que eu não fazia nada escondido da minha mãe. Aí minha mãe chegou pra mim e falou, vem cá. O amigo do seu pai veio falar pra mim que o filho dele falou pra ele que você pega a mulher. E eu falei pra ele que não, porque você me conta tudo. E minha mãe foi muito honesta. Entendi. Ela foi muito pura, porque ela sabe que eu contava tudo pra ela. Então aquilo me machucou. Quando eu percebi que eu tava realmente mentindo pra ela. E aí eu fiquei mal, caí, comecei a chorar. Aí ela, o que que foi? Aí eu falei, é verdade? Aí ela falou, eu não acredito. E saiu. Eu chorei muito, ela chorou muito também. E ela falou que não acredita que eu fiz a mesma coisa que a minha irmã, não sei o que, tal. Aí depois ela entendeu que eu não contei, porque não tinha espaço pra eu contar. Sim. E se eu contasse, ela ia fazer a mesma coisa que ela fez com a minha irmã. Sim. Depois de anos ela foi entender isso, entendeu? Mas que bom que ela entendeu. Entendeu? Descobri o porquê que a minha amiga não deixa ninguém entrar na casa dela depois das 10. Essa é a segunda parte, se você não viu a primeira, tá lá no meu fixado. Assim que eu gritei da cozinha, ela veio correndo imediatamente. Vitória, por que tu gritou? Quando eu fui lavar a mão na pia, depois de ter comido um pedaço de bolo, eu simplesmente vi um homem parado no jardim, olhando pra gente pelo vidro da janela da cozinha. Foi muito do nada. Uma hora eu tava lavando a mão e quando eu levantei a cabeça tinha um homem parado, praticamente encostado na janela. Eu fiquei apavorada e a minha reação foi gritar. E a minha amiga veio correndo na mesma hora. Só que quando ela olhou pra janela não tinha ninguém. Eu desesperada comecei a dizer a ela que tinha um cara muito estranho olhando pra gente pela janela. O rosto dele era muito pálido. Peguei o celular na mesma hora, comecei a discar o número da polícia. Só que ela pegou o celular da minha mão e mandou eu sentar e tomar água primeiro e explicar o que tinha acontecido. Não foi preciso, porque na mesma hora o cara passou pela janela de novo e dessa vez ela também viu e ele correu em direção à porta da frente. A minha amiga correu junto e eu pensei que ela tava indo pra trancar a porta, né? Tipo, vai que tá aberta. Mas não, ela foi esconder o olho mágico da porta pra que eu não olhasse por lá. Porque eu tava querendo ligar pra polícia. Aí eu falei pra ela, não, a gente tem que olhar pra ele pra poder descrever ele pra polícia. E ela ficou apavorada, ela começou a tampar a porta, tampar o olho mágico da porta, fechou as cortinas pra que eu não olhasse mais pro cara. Eu tava totalmente confusa e assustada. E foi só quando ela começou a chorar que eu percebi que tinha alguma coisa errada e que ela tava escondendo alguma coisa de mim. Eu nem precisei perguntar, porque na hora ela olhou pra mim e falou, amiga, tu lembra daquela época que eu fui naquela mulher com meu namorado? Teve uma época que o relacionamento dela tava muito conturbado. Ela não falava muito pras pessoas sobre esse relacionamento dela. Era uma coisa muito escondida na dela, tanto é que ela se isolou das pessoas e a vida dela era esse cara. E do jeito que eles começaram de forma estranha, eles terminaram de forma estranha do nada. E ninguém sabe o que causou o término e ninguém nem tinha visto mais esse cara. Enfim, ela tinha ido em uma mulher, que ela é tipo uma feiticeira, pra tentar dar um jeito no relacionamento, porque eles se amavam muito, mas estava tudo muito conturbado. E ela me disse que essa mulher tinha dito pra ela que era a última bruxa do mundo, que era uma bruxa e que era a última dela. Só que a minha amiga não acreditou e começou a rir na cara da mulher, começou a rir e isso deixou a mulher muito irritada. Só que ela não terminou de falar, porque na mesma hora a gente ouviu um estrondo vindo da porta. Do nada, um estrondo mais forte e aquele homem, aquela criatura, não sei o que era, entrou dentro da casa. Gente, eu juro pra vocês, eu coloquei essa foto aqui porque não tem como eu descrever como é que era aquele homem. Ele parecia ser um homem e parecia ser um animal ao mesmo tempo. Ele ficava em pé e depois ficava de quatro, se arrastando. Ele tinha presas, os olhos dele eram avermelhados, ele tinha chifres. Ele andava se arrastando, sabe? Quando não andava de quatro no chão, como um animal. Quando ele entrou na casa, ele não fez nada com a gente. Ele correu e passou pela gente, correu, foi pra cozinha. Eu tava apavorada, mas a minha amiga tava só limpando as lágrimas dela, totalmente normal, como se fosse uma coisa que ela vê no dia a dia. Do jeito que aquela criatura entrou, ele saiu muito rápido. E eu percebi que quando ele saiu, ele tava comendo o bolo que tava lá no balcão da cozinha. Lembra daquele bolo que eu falei que ela não me ofereceu um pedaço? Pois é, ele saiu comendo esse bolo e foi embora. Saiu correndo pelo jardim e foi embora. Antes que eu pudesse perguntar alguma coisa à minha amiga, eu lembrei que o namorado dela gostava muito de bolo. E não esquece de me seguir se gosta desse tipo de história, que eu tenho várias pra contar.
Não permitam nunca que madrasta cuide dos seus filhos. Minha filha ficou 8 dias na UTI por culpa da madrasta dela. Enquanto eu vou limpando essa bagunça, eu vou contando essa história pra vocês. Quando minha filha tinha 4 anos de idade, eu me separei do pai dela. E eles sempre tiveram uma relação de pai e filha muito legal. E assim, minha filha sofreu demais com a separação. No começo, pensamos em guarda compartilhada. Depois decidimos que eu iria ficar com ela nos dias de semana e ele nos finais de semana. E por aí tudo certo. Até meu ex-marido arrumar uma mulher. E com 3 meses de relacionamento, ele já colocou ela dentro da casa dele. No começo, eu fiquei com muitos ciúmes pela minha filha. Porque ela sempre falava o quanto a madrasta era legal. A madrasta tratava super bem, dava presente, levava pra passear, enfim. Eu particularmente nunca fui com a cara da madrasta, sempre achei ela uma cobra, mas eu decidi deixar a rivalidade feminina de lado e pensar no bem-estar da minha filha. E que se eles estavam tratando ela bem, tava tudo certo, não tinha por que eu ficar brigando. Mas ainda assim eu não ia com a cara daquela mulher. O meu ex-marido é enfermeiro. E alguns finais de semana, quando ele tinha plantão, minha filha ficava com a madrasta ou com a avó paterna dela. Eu não gostava muito da ideia, porque se ela tá indo pra ficar com ele, ela tem que ficar com ele. Mas a madrasta era legal e minha filha gostava dela. Mas aí que as máscaras começam a cair. Minha filha começou a ter febre do nada. Sempre, toda semana minha filha tinha febre. Eu levava no pediatra e ninguém sabia o que era. Toda semana ela tinha umas febres bem altas de 39, 40 graus. Até o dia que, junto com a febre, ela começou a desencadear medo de escuro. Chegava na sexta-feira, quando o pai pegava na escola pra levar pra casa, ela estava chorando muito. Falava, mamãe, hoje eu não quero ir pra casa do papai. Mamãe, eu tô com medo de escuro. E aí eu ficava com aquela coisa na minha cabeça. O que será que tá acontecendo? Porque lá em casa ela não tinha medo de escuro. Ela era uma criança normal. Super alegre, perfeita, tranquila. Mas era falar de ir pra casa do pai dela, ela começava a chorar que tinha medo do escuro. Interroguei o pai dela e falei sobre a situação, sobre o medo que ela tinha. E ele falou que era bobagem, que era coisa de criança. Porque realmente toda criança tem medo de escuro. Então comprei uma lanterna pra ela e dei pra ela levar pra casa do pai dela. E falei, filha, sempre que você se sentir com medo, você usa a lanterna que a mamãe te deu. Os dias foram se passando e os dias foram se passando, eu percebi que cada dia mais ela tinha um medo de ir pra casa do pai dela. Tocava em assunto de ir pra casa do pai, ela já ficava com medo. Foi quando eu conversei com o pai, ele disse que tava tudo certo, que não estava acontecendo nada de diferente. Interroguei os avós paternos também, eles falaram que tava tudo certo. Eu não me tranquilizei muito, mas foi aí que as coisas começaram a piorar. As febres da minha filha começaram a ficar bem frequentes, e ela sempre tinha febre justamente quando ela voltava do pai dela. Ele me trazia ela no domingo, quando chegava segunda, o finalzinho de terça-feira, ela já começava com aquela febre alta de 40 graus. Até um dia que ela teve uma febre bem forte, que ela até convulsionou. Fomos correndo para a emergência. Ela estava com o ouvido infeccionado e começo de pneumonia. Eu achei super estranho, porque eu sempre fui muito cuidadosa, sempre agasalhei, sem contar que minha cidade ela é super quente. Então eu fiquei me questionando por que ela estava doente, sendo que eu sempre cuidei muito bem. Assim, não tinha como ela pegar pneumonia, não tinha como ela estar com infecção de ouvido, porque isso se pega com friagem, minha cidade é quente. Não fazia sentido. Ela ficou internada 2 dias na enfermaria e depois foi liberada para casa. Conversei com o pai dela e falei que ela ficaria uns dias comigo, sem ir para casa dele até ela se recuperar 100%. Ele pediu pra visitar lá na minha casa. Recebi ele, recebi a madrasta, que foi um amor, super carinhosa com a minha filha. Chegou até a parecer que a minha filha era a vida dela. E assim, não passou nem um minutinho na minha cabeça o monstro que aquela mulher era. Tudo de ruim que ela fazia pra minha filha. Eles visitaram, gente, eu juro. Minha filha ficou 15 dias sem ir pra casa do pai. Nesses 15 dias que ela ficou sem ir pra casa do pai, ela não teve uma febre, uma dor, nada, zero. Ela se recuperou bem e retornou aí pra casa do pai. E no primeiro final de semana que ela voltou pra casa do pai, a febre dela, o medo de escuro e as dores voltaram. Aí que eu descobri que a madrasta... O dia que eu ganhei 100 mil reais do meu patrão pra ser cúmplice nas gaias que ele dava na mulher dele. Eu estava desempregada há mais de 5 meses, os boletos vencendo. Consegui um emprego numa loja famosíssima, gente, que eu queria falar, mas eu não posso falar o nome pra não dar ruim pra mim, né? Mas ok, entrei na loja, comecei a trabalhar. E como sempre, em toda loja, ele está com, tipo, o pior turno pra quem tá chegando. Aquele turno que você tem que chegar cedo, abrir a loja, ou sair tarde e fechar a loja. E eu simplesmente fiquei com o turno da noite, que fechava a loja. E assim, toda loja tem o gerente, tem o patrão. E, gente, eu nunca vi um patrão mesmo, dono do negócio. E tantas vezes na loja, como o meu patrão ia. Chegava quase na hora de fechar a loja, ali pelas 7h30, o movimento caía bastante. E eu ficava praticamente sozinha na loja, porque eu era a que fechava a loja. E de segunda a sexta, o patrão sempre aparecia na loja com a namorada dele. Gente, era de segunda a sexta, dava 7h30, ele chegava. E acabava fechando a loja junto comigo. Eu via aquela cena ali, achava um negócio meio estranho, porque assim, lá tinha um quartinho privado que só ele tinha chave. A gente tinha o nosso quartinho de funcionários, que é onde a gente trocava roupa, comia, as coisas e tal. E no andar de cima tinha um quartinho super privado, que só ele tinha chave, só ele podia entrar. E de segunda a sexta, ele chegava com uma mocinha, namorada dele, e eles ficavam lá no quartinho secreto de 7h30 até as 9.
Dava 9 horas, ele descia e eu fechava a loja. E eu vendo aquilo, né, fiquei meio cismado, não era um negócio muito normal, mas eu falei, bom, ele é meu patrão, não tem nada a ver com isso. Meus boletos, meu aluguel, minha conta de água, de luz, minha compra não tem nada a ver com isso. Mas era uma coisa muito estranha, porque ele esperava eu ficar sozinha pra trazer a namorada. Até aí tudo bem, porque a moça era super simpática, era uma moça muito bem vestida, chegava, falava oi, boa noite. O patrão também sempre muito educado. E eu não tinha nada a ver com aquilo, né? Mas era muito estranho. Aí tá, tudo bem. Segunda a sexta rolava aquilo, ele era dono da loja, fazia o que quer, não tinha nada a ver com isso. Até o dia que minha colega de trabalho falou, olha, o patrão vai viajar. Ele vai fazer uma viagem de trabalho, ele sempre faz isso todo mês. Então a gente tem que se empenhar muito mais pra poder bater a meta, né? Eu falei, tá ok, tudo mais. Chegou a noite quando o patrão foi com a namorada, lá pro quartinho secreto. Eu percebi que ela tava falando um papo de viagem pra Miami. Mas, novamente, não tem nada a ver com isso. Fiquei na minha. 3 dias depois, a gente tava ali na loja trabalhando, o patrão já tinha ido viajar. Eu ali com a minha amiga de trabalho atrás do balcão repondo as roupas. Chega uma madame na loja, assim, com salto alto, tec-tec. Uma roupa chique, assim, sabe? Bolsinha da Louis Vuitton e tal. Do nada, a mulher começou a surtar com todo mundo. Gente, literalmente, ela começou a gritar com todo mundo dentro da loja. Gritando com os funcionários. Tem uma menina lá que usava trança. Sabe essas tranças de cabelo? Então, ela surtou com a menina. Começou a gritar, falando que o cabelo da menina tava nojento. Que ela pra ela tirar aquela merda da cabeça dela. Gente, eu fiquei parada vendo aquilo. Eu falei, quem que essa mulherzinha pensa que ela é? Gente, juro, ela começou a surtar com todo mundo na loja, xingando a roupa que o menino tava, falando que a calça tava muito justa. Olha, fez um escarcéu. E todo mundo ficou com medo, sabe? Quando a pessoa chega na loja, todo mundo fica com medo, fica incubado ali, retido. Ninguém abre a boca pra falar um A, gente. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu pensei, né? Aí ela deu um show e foi embora. Aí eu cutuquei minha colega e falei, cara, quem que é essa? Aí ela falou, putz, é a patroa. Essa mulher é insuportável, ela é o cão. Aí eu falei, como assim, patroa? Aí minha colega falou, ela é patroa, mulher, esposa do patrão. Gente, naquela hora eu fiquei perdida, eu fui pra Narnia, não tava entendendo nada. Como assim, mulher do patrão? Sendo que o patrão ia toda noite com a namorada lá. Eu não entendi nada. Juro pra vocês, eu fiquei mais perdido que cego em tiroteio. Eu comecei a juntar os pontos, entendeu? E que nada fazia sentido. E pensei até em contar pra minha colega de trabalho. Só que eu pensei, cara, não vou me meter. Eu preciso desse emprego. Meus boletos não tem nada a ver com isso. O dia que a minha inimiga virou a minha melhor amiga porque ela me salvou de um assédio. Eu conheci essa menina e a gente não se gostava desde criança, mas era por bobeira, sabe? Porque na 3ª série minha mãe me mudou de escola e eu caí na mesma sala que a dela. E aí, de cara, eu fiz amizade com um menino que ele era, tipo assim, o crush de todas as menininhas da escola. E não só ela, mas algumas meninas também ali da sala e da escola ficaram com raiva de mim por eu fazer amizade com esse menino, tipo ciúminho, sabe? Só que assim que eu me mudei pra escola dela, passou umas 3 semanas, ela se mudou de escola. E aí, foi pra 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, quando chegou no primeiro do colegial, né? A gente acabou se reencontrando porque dessa vez eu mudei de escola, porque minha mãe resolveu mudar de bairro e tal, e aí eu acabei caindo na mesma escola e na mesma sala que a dela. E assim, eu não lembrava muito dela, eu demorei um tempo pra lembrar que eu estudei com ela, por ter sido pouco tempo, né? Só que na mesma hora que ela me viu entrando na sala, eu acho que ela já lembrou de mim e ela já fechou a cara pra mim. E aí, menina, nos primeiros momentos, assim, de aula, eu fiquei encarando ela, eu falei, caramba, mano, eu conheço essa menina de algum lugar, ela não é desconhecida, ela é familiar pra mim, né? E cada olhada que eu dava pra ela pra tentar recordar da onde eu conhecia aquela menina, ela me olhava com uma cara de bolada que vocês não fazem ideia. Acho que ela jurava que eu tava encarando ela, tipo, sabendo quem que era ela, né? E aí, no segundo dia de aula, quando eu cheguei lá, eu olhei pra ela de novo, e aí eu lembrei, cara, estudei com essa menina na 3ª série, ela não gostava de mim, não deve gostar até hoje, né? Mas como era bobeira, eu também nem fiz questão, fiquei na minha também, não consegui fazer amizade com ninguém, porque todo mundo da escola ali era meio sozinho, meio antissocial, cada um tinha seu grupinho, sabe? E tranquilo, assim foi. Até que depois de uns 2 ou 3 meses que eu já tava estudando naquela escola, eu ainda não tinha feito amizade. De vez em quando ela falava comigo, mas era tipo assim, o que tá escrito ali na lousa, naquela parte? Me empresta uma caneta, tal. Só isso, mas na minha cabeça ela ainda me odiava, entendeu? E aí, como eu via que de vez em quando ela puxava um assunto ali, aqui comigo, eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar ser amiga dessa menina. Já que eu não sou amiga de ninguém aqui nessa escola, eu vou tentar fazer amizade com ela, né? E aí, foi o dia que eu cheguei nela, eu falei, posso ficar no intervalo com você e tal? E aí, ela virou pra mim, vocês não vão acreditar que ela falou. Ela virou na mesma hora e falou assim pra mim, não se empolga muito não, que eu não te odeio, mas eu também não gosto de você, tá? Fica no seu quadrado que eu fico no meu e assim a gente segue. Aí eu dei uma risadinha, eu falei, não, beleza, né? Demorou, pelo menos eu tentei. Vai que um dia o coração de pedra dela amolece e a gente vira amiga, né? Ainda zoei, assim. Aí, beleza, passou isso. E na mesma semana aconteceu do nosso professor de geografia fixo, né? Que dava aula sempre pra gente, ter sofrido um acidente. Aí ele teve que ficar um tempo de licença até se recuperar e tudo mais. E no lugar dele, chegou um professor substituto, que era muito novo, aliás, tipo, pra ser um professor e tal. Ele era o mais novo ali entre todos os professores da escola. E por ele ser novo, ele tinha uma aparência boa. Tipo, ele era bonito, sabe? E aí as meninas ficavam até zoando, tipo, professor crush e tal, não sei o quê. E aí, beleza, bem nessa época que esse professor entrou pra dar aula pra gente, eu comecei a namorar um menino lá do meu bairro, que eu já conhecia ele há um tempo, só que a gente começou a namorar, tipo, bem recente que o professor tinha entrado. E nessa mesma época também começou a acontecer umas coisas, tipo, muito esquisitas, sabe? Tanto o jeito que o professor olhava pras meninas, inclusive pra mim,
tanto a forma que ele falava, sei lá, ele era meio estranho, sabe? Só que como eu falei, as meninas ficavam tudo em cima dele, então elas gostavam, querendo ou não, elas davam uma corda ali, aqui e tal, só que eu não, pra mim era professor e já era, e também principalmente por eu ter começado a namorar, né? Aconteceu de um dia todo mundo ir pra educação física, porque era a aula seguinte, educação física depois da dele, né? E eu não tinha terminado a atividade que ele tinha passado, então eu fiquei dentro da sala antes de eu ir pra quadra. E aí, né, se todo mundo saindo, eu vi que ela saiu um pouco mais devagar, a menina no caso, né? E meio que eu senti que ela tava atrás da porta ali, mas eu não sabia o que ela tava querendo. Quando só tava eu e ele na sala, eu tava sentada de frente pra mesa dele, ele começou a perguntar se eu tava com muita dúvida, pegou uma cadeira e sentou do meu lado, sendo que eu tava de frente pra ele, né, mas tá bom. E começou a me falar que se eu tivesse com muita dúvida na matéria, era pra eu passar o meu WhatsApp pra ele, que a gente conversava e ele me tirava as dúvidas se eu quisesse. E eu achei estranho, fiquei com muita vergonha, porque ele começou a passar a mão no meu cabelo, acariciar meu cabelo e não sei o quê. Só que o que eu não sabia era que a menina realmente tava atrás da porta. Vou contar pra vocês a história do dia que meu namorado me engravidou enquanto eu dormia. E fica aí que essa história é nova. Essa história aconteceu quando eu tinha 19 anos de idade. Eu sempre tive um dedo podre pra rapazes, namorados e afins. Eu tive um namorado que era da época da minha adolescência, que eu fiquei com ele por 2 anos, dos meus 15 aos 17 anos. E esse meu namorado, ele era extremamente abusivo e tóxico, sabe? O nosso relacionamento era um verdadeiro inferno. Eu tive a minha primeira vez com ele, mas assim, no início era tudo lindo, né? Só que de acordo com o tempo foi passando, ele foi se mostrando quem realmente era e como ele era. Então assim, por várias vezes ele me forçou a manter intimidade com ele. Então, tudo isso foi me gerando vários traumas, vários medos e tal. Eu não entendia que aquilo era um crime na minha cabeça pelo fato de eu ser namorada dele. Eu querendo ou não, eu tinha que ceder. E eu só fui entender a gravidade das coisas depois que eu terminei, depois que eu consegui sair, que eu busquei ajuda e tudo, que eu fui entender que não era nada culpa minha. Enfim, um ano depois que eu terminei com esse meu namorado, eu conheci um outro rapaz, que aparentemente era um rapaz muito bom. Era um rapaz, assim, super gentil, educado e tal. E a gente se conheceu, começamos a ficar e começamos a namorar. Porém, eu tinha um certo trauma do meu relacionamento anterior, sabe? Eu não gostava que me tocassem ou de manter relações com outros homens por causa desse trauma que eu tinha. E inclusive eu tava fazendo tratamento pra isso. E quando eu comecei a namorar com esse rapaz, eu expliquei pra ele, contei toda a minha história e tal, e ele super entendeu. Falou que seria paciente, que iria esperar, que ia ser no meu tempo e tal, até eu me sentir preparada, pronta. Enfim, parecia que eu tinha encontrado um namorado perfeito, um namorado ideal. Quando nós estávamos ali com mais ou menos 3 meses de relacionamento, a gente ainda não tinha mantido relações sexuais porque eu ainda não me sentia pronta. Nós fomos para um aniversário na casa dele, que era da irmã dele, e ela ia fazer um churrasco e tal, ia ter bebida e tudo. E assim, eu sempre gostei muito de beber, sabe? Mas eu não era o tipo de pessoa que ficava porre. Eu tomava tipo 1, 2, 3 copos e eu parava por aí. Só que nesse dia eu acabei passando da conta e acabei tomando muito mais do que eu deveria tomar. E aí nesse dia eu lembro que eu bebi bastante. Depois eu já me lembro de acordar na cama desse meu namorado, mas eu tava vestida e tal. E aí ele me disse que eu tinha ficado muito bêbada e tudo, e que ele tinha me botado pra dormir. Mas como eu tava toda vestida, tava me sentindo normal, pensei que tinha sido apenas isso. E como eu confiava nele, pensei que ele tinha apenas me colocado pra dormir. E aí tudo bem. Quando foi mais ou menos 1 mês depois dessa situação, eu comecei a me sentir assim muito mal, enjoo, dor de cabeça e seios doloridos e tal. Tava assim, maior coisa, sabe? Até que eu passei muito, mas tipo assim, muito mal, de desmaiar mesmo. E aí me levaram, né, pra ser atendido e tudo. E no meio de todos os exames, o médico pediu um exame de gravidez, né? E aí, quando saiu o exame de gravidez, deu positivo. Eu simplesmente estava grávida e não sabia em que momento eu tinha engravidado, porque até então já fazia meses, já fazia anos que eu não mantinha relação sexual com ninguém. Parte 2. Meu marido que me traiu com a prima de 15 anos. Tudo começou quando eu, já casada com meu marido, uns 4 anos, me casei muito jovem e eu tinha uma certa facilidade de me dar bem com as pessoas de todas as idades. As mais velhas me adoravam e as mais novas também, crianças, enfim. Essa prima do meu marido começou a frequentar muito a minha casa. Ela adorava ir lá conversar comigo. Nessa época ela tinha 12 anos. Passou um tempo, coisa de 1 ano, eu engravidei e meu marido era caminhoneiro. Então muitas das vezes ele não dormia em casa. E pra mim não dormir sozinha, comecei a chamar ela pra dormir lá em casa. Ela adorava, sempre
fazia guloseimas pra gente comer. Muitas das vezes ela passava o final de semana todinho lá. E só ia embora na segunda por conta das aulas. Passou uns 5 meses, eu ainda grávida, óbvio. Meu marido foi mandado embora do serviço. Mas logo em seguida ele arrumou outro. Nesse ele não precisava passar dias viajando. Mas como a prima do meu marido já estava acostumada a dormir em casa todo final de semana, ela ia todo final de semana. E eu não ligava, até gostava. Eu era a melhor amiga dela, então ela contava tudo pra mim. Até que um dia ela ficou mocinha lá em casa. Então eu ajudei, ensinei ela a usar absorvente e tal. Passou mais 4 meses, chegou o dia de eu conhecer o amor da minha vida, minha Laura. Ela nasceu no dia do aniversário de 15 anos da prima do meu marido. Fiquei no hospital os dias que tinha que ficar e depois fui pra casa. Essa prima do meu marido, que chama Marcela, ficou... Curte e comenta pra parte 2. Desde os meus 12 anos de idade, eu era apaixonada num garotinho que ele era muito bonito. Só que ele já tinha paixonite dele, então óbvio que eu nunca me meti, né? Sempre fiquei na minha. Só que o tempo foi passando, 12, 13, 14, 15. Quando nós fizemos 16, eu tava bem mais bonita, encorpada, mais mulher. E ele tava um moreno de parar a escola, ele era muito bonito. Mas ele ainda continuava com a mesma paixonite dele dos 12 anos de idade. Então, eu fiquei bem na minha, né? Como ele namorava, eu respeitava. E eu decidi ser amiga da namorada dele. Teve um dia que eu segui ele no Instagram e ele me seguiu de volta. E ele postou um tênis que ele tava vendendo. E eu fui e falei que tinha interesse no tênis e tal. E pra gente conversar melhor, eu pedi o WhatsApp. E ele me passou. E a gente começou a conversar, sabe? Só sobre tênis, sobre essas coisas mais tranquilas. E eu comecei a conversar com a namorada dele. E começamos a virar amigas. E ela começou a ficar muito próxima de mim, muito minha amiga. E ela começou a se abrir. E ela começou a contar tudo o que acontecia no relacionamento deles. E eu confesso que muitas das vezes, quando ela contava alguma coisa positiva, eu sentia uma pontadinha de ciúmes. E quando ela contava alguma coisa de negativa, eu achava até bom, sabe? Eu achava legal. Mas aí a gente continuou naquele ritmo, sabe? Era amigo dele e era amigo dela. Aí o tempo foi passando e cada vez que passava, essa pontadinha de ciúmes começava a aumentar dentro de mim. E muitas das vezes, quando nós nos víamos na escola, ele passava a mão dele sobre os meus ombros e eu achava aquilo incrível, eu amava, como eu queria abraçar ele forte, falar pra ele quanto eu gostava dele. O tempo foi passando e surgiu uns boatos que ele tinha traído ela. Só que pra mim era só boato. Só que ela veio desesperada chorar pra mim e me contar que foi verdade, que descobriu, mostrou tudo pra mim e falou pra mim que ela tava muito acabada, tava cansada e que ela iria terminar. E me perguntou o que eu achava da situação. Eu, óbvio, que a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, se ela termina com ele, é minha oportunidade perfeita de ficar com ele, né? Eu sempre tive atração, vai ser ótimo. E aconselhei ela a terminar mesmo, que seria melhor pra ela, que ela merecia coisa melhor e tal. E ela terminou. Depois que ela terminou, eu comecei a aproximar mais dele, a gente começou a conversar muito. E era muito legal porque o nosso papo fluía. E muitas meninas na escola, quando via que a gente tava próximo, que a gente tava dando muito beijinho na bochecha, tava se vendo, sabia, eu tava transparente, tava escrito na minha cara que eu gostava dele. E as meninas da escola ficavam com raiva porque eles eram um casalzinho da escola. Então, quando via ele com outra garota, causava ciúmes em outras meninas. Era incrível, eu era meio idiota, mas isso acontecia. Aí um dia eu não fui pra aula e nem ele também foi. E aí ele me mandou mensagem falando que tava mal. E eu falei, poxa, que pena que eu não posso estar aí com você e tal. E minha mãe, ela trabalhava na parte da manhã. Ele falou assim, você tá em casa? Eu posso ir aí? E eu falei, tá bom, pode, né? E na hora eu já comecei a me arrumar e tal, e fui encontrar ele perto da minha casa, porque não dava pra ele ir pra minha casa mesmo. Oi, TikTok, hoje eu vim falar sobre a minha adoção. Sempre que eu posto coisa com os meus pais, surgem muitas dúvidas e muitos comentários falando sobre, então nada mais justo do que eu fazer meu skincare e contar pra vocês. Pra quem me segue há muito tempo vai reconhecer esse cenário. Eu estou na casa dos meus pais, eu vim passar as férias de verão agora aqui. Não fazia muito sentido pra mim continuar na praia, em Curitiba, durante as férias. Meus pais moram na praia, então eu decidi descer. E eu vou colocar um efeito. Espero que vocês não se importem que eu coloque um filtro. Enfim, gente, por que eu disse que surpreende muito e surgiu muitas dúvidas sobre os meus pais quando eu posto foto com eles ou vídeo ou alguma coisa assim? Pelo fato que ambos dos meus pais são muito polacos, muito, muito, muito polacos. Meu pai é alemão, a minha mãe é descendente de árabe, mas ela é loira. Isso não tem nada a ver, né? Fui xenofóbica. Enfim, meus pais são muito brancos e eu claramente não sou. Então, muitas vezes, tipo, por exemplo, num dos primeiros vídeos que bombou
viralizou anos atrás no meu TikTok, foi com os meus pais e muitos comentários foram muito... como que eu posso dizer? Falando sobre isso, sobre, eu tenho alguma coisa de errado aí e tal, e eu vim falar pra vocês. E eu amo falar sobre a história da minha adoção, eu amo, é uma coisa que não me incomoda nadinha, eu tenho... Nossa, eu não sei nem o que falar, uma história... É uma história minha, é uma história muito linda. Enfim, vou parar de enrolar. Gente, a minha mãe não pode engravidar, minha mãe tem problema com fertilidade, olha como é bizarro. Ela sofre do mesmo problema, ela teve o mesmo problema que eu tive. Eu ainda estou tratando sobre isso, mas minha mãe descobriu muito tarde, ela só podia consertar isso com uma cirurgia. E essa cirurgia acabou que não foi bem e ela acabou perdendo a possibilidade de engravidar. E sempre foi muito sonho da minha mãe de ter filhos, construir uma família e tudo mais, sempre foi o sonho dela. Aí ela conheceu meu pai, e meu pai sempre esteve ciente, mas meu pai tem um filho do primeiro casamento dele. Então, tipo, meu pai falou, cara, o que você decidir vai ser isso, em um dia muito aleatório. É bizarro como Deus age na vida das pessoas. Um dia muito aleatório, minha mãe olhou pro meu pai e falou... Era num domingo, eles me contam essa história desde quando eu era criança, meus pais nunca me esconderam isso. Eles acordaram num domingo, depois do almoço, assim, no cochilo, e falaram, tipo, cara, vamos adotar uma criança? Vamos. E eles já foram atrás. Nisso eles encontraram, conheceram a minha mãe biológica, a minha genitora, e ela era bem novinha, eles contam, eu não conheço ela. E ela tava grávida, exatamente do que minha mãe sempre quis. Era uma menina, tinha em torno de, o que é gestação, tinha em torno de uns 4 meses. E meus pais criaram muita expectativa, mas a mulher do lar que tava lá cuidando da minha genitora, falou, cara, não cria muita expectativa, porque pra todo casal que vem aqui, diz que vai dar um bebê. Então, meio que foi isso e tal, mas acabou dando tudo certo, ela escolheu meus pais e depois de um mês eu nasci. E depois disso, a minha genitora acabou sumindo. Eu não sei como funciona hoje em dia, peraí, deixa eu tirar isso. Como eu estava dizendo, eu não sei como funciona hoje em dia, mas antigamente, pelo que meus pais me contaram, tinha 3 audiências principais, meio que assim, pra sair os documentos oficiais da adoção. E a genitora, a família biológica da criança, tinha 2 audiências de 3 pra voltar atrás. E na segunda audiência, minha mãe biológica, ela sumiu, ela desapareceu. Meus pais colocaram polícia atrás dela e ela simplesmente desapareceu. Então, a minha documentação saiu na segunda audiência. Eu tava na audiência, eu não lembro de nada. Eu já tinha uns 3, 4 anos, eu não tenho memórias alguma sobre essa audiência. Aconteceu tudo no Mato Grosso. Eu nasci no Mato Grosso, eu sou do Mato Grosso, mas atualmente eu moro no Paraná. E eu sei que, tipo, gente, é coisa muito de Deus. Eu sei que isso que aconteceu foi muita sorte, eu ter caído numa família maravilhosa, com uma experiência maravilhosa que infelizmente nem todas as crianças têm oportunidade de já sair do hospital com suas famílias adotivas. E chega a ser até engraçado, porque quando eu comento que eu sou adotada, muitas pessoas me perguntam, cara, como que é ser adotada? E, gente, pra mim é normal. Graças a Deus, eu nunca morei em um orfanato, nunca tive que passar por nenhuma dessas experiências. E é normal, sabe? Eu saí do hospital com os meus pais têm fotos minhas no hospital, tem foto assim que eu nasci. Então, é só assim. E eu acho que é muito difícil. Eu acho que hoje em dia não, mas antigamente era mais. Gente, eu adoro esse hidratante do Bepantol. O meu tá acabando, eu espero que eu ache pra comprar aqui na praia. Mas o que eu ia falar?
que antigamente era bem mais difícil e o povo entender e aceitar mais questões de adoção interraciais. Hoje em dia, eu acho que por causa da internet, essas questões melhoraram muito. Mas antigamente eu lembro que diversas vezes eu saía com os meus pais, o povo ficava olhando e tal. Hoje em dia eu nem ligo muito, sabe? Mas eu lembro que isso me afetou por muito tempo. E hoje em dia é só uma coisa normal, sabe? Acho que principalmente durante a pandemia isso virou muito uma noia. E como eu posso dizer sem ficar estranho? Querendo ou não, uma insegurança minha sobre eu não ser parecida com os meus pais. Eu sempre tive o sonho de ser parecida com os meus pais. Mas isso tá tudo certo. E gente, estou muito grata. Ai, eu tenho até vontade de chorar, gente. Ai, não. Sou muito grata. E gente, eu tenho uma vida incrível. Meus pais estão maravilhosos. Eu não tenho nada, literalmente nada a reclamar dos meus pais. Sou extremamente mimada por toda a minha família. E é isso, gente. Eu consegui ter a proeza de quebrar meu aquafora. Eu tenho 2. Mas esse daqui eu uso pra dormir, que eu deixo no banheiro. Enfim, E é isso, gente. Essa é sobre a minha adoção. Eu acho que esse não é o primeiro vídeo que eu gravo pro TikTok. Só que eu sempre acabo arquivando e depois gravando de novo e postando e tal. E é por isso que eu até evito um pouquinho de postar sobre a minha família, meus pais, no meu TikTok, pelo fato de eu ter muito seguidor. O meu Instagram, ele tá privado, mas quem sabe futuramente eu abra ele. Pelo fato que eu posto muita coisa da minha vida pessoal, muitas vezes eu tenho muito medo e insegurança de estar compartilhando coisas tão pessoais, principalmente no final do ano, que eu gosto de postar minha família e tudo mais, e muita gente. Eu tenho muito medo do que as pessoas vão falar. Por mais que eu não tenha tanto seguidor no Instagram, eu tenho esse sentimento muito forte de guardar minha família pra mim e deixar ela longe dessas coisas, porque eu já recebi muito comentário horrível na internet, por mais que eu seja ninguém, e eu quero deixar minha família bem longe dessa situação. Mas é isso, galera. Essa é a história de como eu me casei com meu pai. E sim, meu pai biológico. E não, a história não é minha, só tô contando pra vocês. Quando eu era criança, meu pai se separou da minha mãe. E depois logo a minha mãe se casou. E eu distanciei mais do meu pai. Até os 19 anos. A gente só se falava no telefone mesmo algumas vezes. Mas quando eu era menor, ele costumava me ver mais vezes. Até eu ir pra faculdade. Eu me mudei pro campus e eu senti a necessidade de me aproximar do meu pai. Foi quando ele me ligou e a gente planejou de se ver alguns finais de semana. Então a gente começou a se ver e a gente estava tendo uma relação maravilhosa, muito amigável, sabe? Até que um dia eu cheguei em casa e comecei a pensar se aquele sentimento que eu estava sentindo pelo meu pai era de pai ou era de homem. Até que a gente se viu novamente e meu pai perguntou se eu estava saindo com alguém. E eu disse que não. A gente tinha muita coisa em comum. Então eu decidi falar pra ele que eu tava gostando dele como homem. Então ele me disse que também não me via como filha. E então a gente começou a sair até aqui. Parte 2. Meu primeiro namoro durou 12 horas. E hoje em dia ele é um dos meus grandes, melhores amigos. Eu fui atrás de prints, mas as conversas eram no Facebook e eu não achei. Mas eu conto pra vocês então, né, amores? A gente era bem novinho. Eu acredito que eu tivesse tipo uns 12 anos. E eu e o Gabriel, vamos apelidá-lo assim, a gente conversava muito, porque a gente era bem amigo mesmo, sabe? Tipo, bem amiguinho. Ambos sofriam bullying, né? Então, o bullying nos uniu. E a gente tinha, tipo, os mesmos ídolos, quase. A gente conversava bastante pelo Facebook, pelo MSN. A gente jogava bastante joguinhos juntos. Assim, eu, na minha cabeça pelo menos, acho que ele já tinha comentado alguma vez que ele gostava de mim e tal. E aí eu fiz um charminho, né, gente? Porque eu não tinha contato com namoro, tá? A gente era bem novinho. E a gente passeava junto, a gente ia no shopping junto com os pais. A gente ia em galera, assim, tipo, a turma inteira no shopping, junto com algum pai cuidando. Tem até foto disso. Até que um dia, eu lembro, era uma sexta-feira à noite, a gente nessas conversinhas assim, ele me mandou mensagem perguntando se eu queria namorar com ele. Eu fiquei nervosa, eu nem lembro direito com que palavras eu respondi, só sei que eu aceitei.
E dentro dessa cabecinha de vento, gente, nem sabia direito o que significava namorar. Tipo, eu achava, ai, vamos passar um intervalo junto, talvez andar de mão dada. Aí no outro dia acordei pensando, nervosa, tipo, sei lá, vai que meus pais descobrem ou vai que eu tenho que contar pros meus pais. Então ali já tava muito difícil pra mim, eu já falei, ai, quer saber, cancela, não vou tá querendo, porque daí, sei lá, vou ter que assumir pras pessoas um relacionamento, que é isso? Tipo, não sei namorar, sei lá, vou ter que dar presente, não entendia nada. Aí eu mandei mensagem pra ele falando assim, então, eu acho melhor não o que a gente conversou ontem. E foi assim que a gente começou e terminou um namoro pelo Messenger do Facebook. E na outra semana eu nem sei com que cara a gente se olhou, não sei se a gente se afastou, não lembro se a gente se aproximou, não lembro nada. Só sei que hoje em dia ele é um dos meus melhores amigos e ele não é mais hétero. Quer dizer, não sei se já foi um dia, não entendo muito essas coisas. Mas enfim. É isso. Beijo. Me segue na rede vizinha pra ter mais dicas, pra acompanhar minha rotina. Eu me envolvi com o meu aluno e hoje ele quer que nós assumimos um relacionamento. Mas eu vou explicar pra vocês como que tudo isso começou, né? Atualmente eu tenho 48 anos e eu saí de um relacionamento há 4 anos. Desse relacionamento eu tive uma filhinha que hoje ela está com 4 aninhos de idade. Sim, meu ex-marido me abandonou durante a minha gestação. Assim, eu sempre fui muito estudiosa, sabe? Sempre me esforcei bastante e desde criança eu falava que meu sonho quando crescer era ser professora e assim fui. Comecei dando aula pra crianças mais novas e atualmente eu tô dando aula pra adulto já, né? Tipo assim, adolescentes já na fase adulta, de 17, 18 anos. Estão no último ano do ensino médio. Confesso que eu gostei bastante, assim, porque pelo menos as turmas que eu peguei são bastante cabeças, sabe? A maioria já trabalha, faz estágio. Então hoje em dia eu prefiro dar aula pra essa faixa etária. Até que teve um dia que eu apliquei uma prova pros meus alunos e no dia dessa prova em questão, quando eu tava corrigindo as provas, né, já à noite na minha casa ali, eu me deparei com a prova de um dos meus alunos. Esse aluno, inclusive, ele já completou a maioridade. Quando eu fui pra corrigir a prova dele, tinha um bilhete no final da prova. E eu não vou negar, na época que eu tava corrigindo essa prova, eu tava assim, meio que desanimada com tudo, sabe? Eu sempre fui uma mulher, assim, que me cuidava bastante, sabe? Já fiz bastante procedimento estético. Tava me sentindo bem pra baixo, eu tava meio até que me descuidando um pouco. E quando eu vi esse bilhete, por mais que fosse de um aluno meu, eu me senti no auge. Né? Porque no bilhete ele estava escrito assim: olha, professora, me desculpa se você levar isso como falta de respeito e tal, mas eu não poderia deixar de dizer que você é muito linda, que eu não vou te chamar de senhora, porque pra mim você é uma mulher espetacular. E eu gostaria muito de te conhecer melhor. E sim, de fato, esse aluno que tinha escrito esse bilhete pra mim, sabe, ele era um aluno muito bonito. Era aquele tipo de menino que se fosse na minha época de escola, eu com certeza ficaria caidinha por ele. Então ali naquele momento, sabe, aquele bilhete me colocou bem pra cima. Mas ele era um aluno, né? Então assim, nada mais que isso. Ali eu já pensei que eu teria que ser profissional com ele, né? E assim eu fiz. No dia seguinte, eu corrigi as provas ali na sala, né? Corrigi as questões que eu vi que o pessoal teve mais dúvidas. Entreguei as provas para cada um no final da aula. E conforme o pessoal ia saindo, eu falei o nome do tal aluno e pedi para ele esperar, né? Que eu queria falar com ele. Na hora que eu fiz isso, já virou aquele auê ali na sala, né? Todo mundo achando que eu ia dar alguma bronca nele, alguma coisa assim, mas não. Pedi pra que ele puxasse uma cadeira ali de frente pra minha mesa, tal, entreguei a prova pra ele e falei que aquilo não poderia acontecer, né? Que eu era professora dele, que ele teria que me respeitar e que não passaria daquilo. Eu achei, assim, que quando eu falasse aquilo, né, que eu conseguiria conter ele. Mas não. A porta da sala, ela tava, assim, fechada, né? Enquanto nós estávamos ali conversando, quando eu falei isso pra ele, ele pegou e falou: parte 2. Ô, gente, fofoca de família aqui quentinha pra vocês. Cara, de verdade, tomara que ninguém da minha família esteja vendo esse vídeo. Principalmente a mulher do meu tio. Então, gente, o babado é que minha tia engravidou de um padre aqui da minha cidade. Eu moro no interior de Minas, uma cidade muito pequenininha. E, gente, ai, meu Deus, que medo de contar esse babado. Mas tá, já comecei, agora eu vou terminar. Mas, por favor, gente, não conta pra ninguém. Isso aqui pode até dar ruim pra mim. Mas eu vou contar mesmo assim porque eu sou fofoqueira. Então, gente, meu tio, ele tem uma esposa, né? E, gente, eles estão juntos há quase 20 anos de casados. E há um pouquinho mais de 5 anos eles tentam engravidar. O que é natural, né? Um sonho de todo casal ter um filho. Mas assim, gente, eles já tentaram de tudo. Já foram pro médico, fizeram tratamento, aí fizeram aquela simpatia lá de colocar moeda de ponta cabeça, de, né, tio cair em lua tal. Já fizeram de tudo, gente. E mais de 5 anos nada da criança vir. Beleza, né? Aí, gente, recentemente não, tem uns 2 anos, entrou um padre novo aqui na paróquia da minha cidade. Ai, gente, não posso contar isso. Ah, mas ninguém vai ver esse vídeo mesmo, tá tudo certo. Aí, gente, entrou esse padre novo aí uns 2 anos atrás. E, gente, ele começou a ir pra casa da minha tia e do meu tio, esses que estão tentando engravidar, toda quarta-feira. Toda quarta-feira o padre ia lá tomar chazinho com a minha tia, comer rosquinha, que ele gosta de rosquinha, acho que de fubá ou de coco, não sei. Enfim, gente, só sei que toda quarta-feira o padre ia lá na casa da minha tia.
pra poder tomar café. Aí tá, né, gente? Tô tranquila, pá, ninguém vai ficar desconfiado de padre também, né? E o que acontece é que, juntando os pontos, quarta-feira é dia que o meu tio trabalha até 10 da noite. Ou seja, sempre quando rolava esse lanchinho da tarde, meu tio não tava lá. Guardem bem essa informação. Gente do céu, isso é muito sério, mas tá acontecendo. Aí, gente, beleza. Quando foi 3 meses pra trás, não, 4 meses pra trás, tamo de boa na casa da minha avó, almoço de domingo, o telefone toca. A minha tia simplesmente estava no hospital ganhando neném. E tipo assim, gente, ninguém entendeu nada. Tipo, praticamente 5 anos tentando, nada acontecia. E tipo, ninguém falou que ela tava grávida, ninguém tava sabendo que ela tava grávida. Aí beleza, né? Ficou todo mundo assim, tipo, como assim grávida? Como assim tá ganhando neném, gente? E sabemos que existe aquelas gravidez silenciosas. Tipo assim, minha tia não sabia que ela tava grávida, nem meu tio sabia que ia ser pai. Ficou assim uma coisa meio confusa. Aí tá, né, gente? Meu tio foi pro hospital, só que junto com ele chegou o padre. Beleza, que minha tia faz parte lá do negócio da igreja lá. Às vezes o padre foi rezar, né? Mas até aí, gente, a gente não já nem, nossa, ligado os pontos ainda. É muita informação pra chegar na conclusão que chegamos. Aí tá, gente, nasceu a criança com 3,6 kg e pouco, medindo 49 centímetros e super saudável. Mas, segundo a mulher do meu tio, a criança nasceu prematura, gente. E os médicos falaram que o menininho que nasceu não poderia receber visitas. Beleza, até porque criança recém-nascida ninguém precisa visitar antes dos 3 meses mesmo. Só que assim, gente, o intrigante era que ninguém da família podia ver a criança, nem mesmo minha avó, né, mãe do meu tio. E não ver a criança, gente, tudo bem. Mas a mulher do meu tio proibiu meu tio de mostrar foto. O meu tio não pôde mostrar a foto do neném nem pra mãe dele. Tipo, ela não deixava meu tio, que era pai da criança, nem tirar foto. Não podia tirar foto da criança. Muito estranho, né? E o padre... Nunca saia de casa depois de você já ter ido se deitar. Mas eu vou te explicar o que aconteceu comigo quando eu tomei essa decisão. Hoje eu tenho 26 anos. E em 2015 eu tava no auge da minha juventude. Tinha acabado de completar meus 18 anos. E saía sempre, todos os finais de semana pra boate com a minha melhor amiga. Na época essa minha amiga tinha a mesma idade que eu. Até que chegou um final de semana que eu não tava afim de sair. Sabe quando você tá meio cansado? Então eu falei pra minha amiga que aquele final de semana eu queria ficar de boa em casa, sabe? Queria descansar, que eu não tava com pique. E ela concordou. Quando chegou no sábado em questão, por volta das 10 horas da noite, eu fui pro meu quarto. A minha mãe até estranhou, sabe? Falou, nossa filha, que bom que você vai ficar em casa, né? Afinal, todo final de semana eu tava pra rua. E sempre que eu saía, ela ficava preocupada. Mesmo eu já tendo 18 anos, ela não dormia. Já teve vezes de eu chegar às 5 horas da manhã de alguma festa e ela tá lá, plantada, me esperando. Falei pra ela que eu não tava a fim de sair aquele final de semana e me deitei na minha cama e fiquei no meu quarto assistindo TV. Só que quando deu por volta das 11h30 da noite, quem me liga? A minha amiga. Porque ela começa a ligar sem parar, sabe? Eu não ia atender ela justamente porque eu falei que eu queria ficar tranquila. Só que depois de várias ligações eu acabei atendendo. Logo que eu atendi ela do outro lado da linha, ela já disse que tinha arrumado uma festa top pra gente ir. E eu falei pra ela que não, que eu não tava afim, que eu já tava até deitada, que eu não ia me levantar. Aquilo ela ficou insistindo, né? Falava pra eu parar de ser velha, me trocar. E depois de muita insistência dela, resolvi ir pra tal festa que ela falou. Me arrumei ali rapidinho, sabe? Em menos de 20 minutos eu já tava pronta. E fui pra porta, né, de saída da minha casa sem fazer nenhum barulho, porque eu não queria acordar minha mãe. Só que não teve como, né? Eu acho que mãe presente mesmo. Quando eu tava abrindo a porta pra sair, a minha mãe apareceu. Perguntou aonde eu tava indo. Aí eu falei pra ela que tinha aparecido uma festa, que eu ia pegar um táxi e encontrar com a minha amiga lá na frente da festa, tal. Na hora que eu falei isso pra ela só olhou pra mim e disse, filha, não sai não, fica em casa. Já tá tarde, né, e você já tava preparada pra dormir. Falei pra ela que eu ia sim, mas que eu prometia que não iria chegar tarde e pra ela descansar. Ela ficou insistindo ali pra eu não sair, eu não dei ouvidos e saí. Até que eu cheguei lá fora, pedi o táxi e em poucos minutos ele chegou. Quando eu entrei no carro, o taxista era um senhorzinho, sabe, mas aquele senhorzinho de idade, sério, ele aparentava ter uns 80 anos, sabe, ele era bem velhinho. Eu olhei pra aquele senhorzinho e fiquei imaginando, mas que diacho o senhor, né, naquela idade, tava trabalhando até aquela hora. Eu literalmente fiquei com dó dele ali, né. Porém, quando nós chegamos no meio do caminho, esse senhor do nada olhou pra mim e falou, parte 2.